pessoal, bom, aqui quem tá falando é o Carlos, da sala de vocês, né, pra variar. E eu vi que tem uma galera que tá com uma dificuldade em algoritmo ainda. E eu queria estar fazendo essa videoaula entre aspas, né, porque eu não sou nenhum professor, mas como eu aprendi isso daqui, eu acho que eu consigo passar para alguém. Porque tem uma galera que tá procurando em videoaulas e tá acabando ficando mais perdido ainda, porque o Neuci fala uma coisa, a videoaula fala outra, aí a pessoa não sabe o que fazer mais. Então eu vou fazer um exercício aqui, que é um exercício que usa porcentagem, e tem uma galera que tem dificuldade com porcentagem. No caso, eu vou fazer o exercício 4, que é: faça um algoritmo que receba o salário de um funcionário, calcule e mostre o novo salário, sabendo-se que este sofreu um aumento de 25%. Então, a gente vai trabalhar num algoritmo que tem porcentagem, né? Eu preferi fazer essa videoaula porque eu acho que fica mais fácil um aluno explicando para um companheiro de sala do que um desconhecido que não sabe o que está passando ali na sala. Então aqui no caso eu coloquei uma observação, né, que é barra asterístico barra. Tudo que está aqui no meio não vai aparecer no programa, tudo aqui acho que todo mundo sabe já. E a gente vai fazer aquele algoritmo passo a passo, beleza? Bom, aqui do lado eu tenho a colinha, que é ele terminado, né, quando eu fiz ele tudo certinho. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer do algoritmo, que você jamais pode esquecer, é colocar as bibliotecas. No caso aqui eu vou colocar a biblioteca studio.h e vou colocar a biblioteca studlib.h. A biblioteca você tem que colocar sempre, não pode esquecer nem nada. Deixa eu colocar um sonzinho aqui porque eu acho bacana um sonzinho. Então, você não pode esquecer da biblioteca nunca. Você sempre tem que colocar a biblioteca. Então decora bem esses nomes aqui: studlib e studio. Você vai usar também a conio e a met. Eu vou até colocar aqui porque daí já fica todas as bibliotecas ali, não tem problema colocar. Você pode pôr ou pode não pôr, a opção é sua, você que faz a opção. Essa met é para quando tem cálculos de matemática e tudo mais. Às vezes você precisa colocá-la porque você pode ter uma conta assim que seja mais complicada. Sem essa biblioteca de matemática, ele não vai resolver a conta. Por mais que você tenha feito a equação certinha lá embaixo, ela não resolve a conta sem essa biblioteca. Então vamos lá, depois que você acrescentou as bibliotecas no seu exercício, você vai fazer o main, vai abrir o parênteses aqui normal e vai abrir uma chave. O meu ele já abre automático o parênteses e a chave, ele já abre do outro lado porque ele é um deve ser diferente. Tem pessoas que não abrem direto, mas no caso aqui você abre e fecha parênteses do lado do main e abre a chave. Depois que você terminar, você fecha a chave normal. Eu estou usando esse dev no formato matrix, por isso que ele tem esse fundo preto e os números diferentes no caso. Eu gosto dele, eu prefiro esse formato. Bom, isso é tradicional. Você vai fazer em todos os seus trabalhos, em todas as suas linguagens. Esse é o cabeçalho. É você colocar as bibliotecas, digitar o main, no caso desse algoritmo, né, parênteses e as chaves, ok? Então beleza, vamos lá. Agora você vai decretar a variável. O que seria variável? Variável é a palavra-chave que você vai usar para fazer a sua operação.
tanto para a pessoa digitar, no caso aqui a pessoa vai ter que digitar o salário, então você vai decretar uma variável para a pessoa digitar o salário e você vai criar uma variável por aumento de 25%. Trate isso interpretando. No caso aqui, faça um algoritmo que receba o salário de um funcionário. Aqui, na minha opinião, no meu caso, eu vou fazer uma variável salário e eu coloco aqui. Vamos lá. Salário. Por que eu coloquei o float? Tem o float e tem o int. O Neuci, ele já explicou o int e explicou o float. Colocando em poucas palavras e sendo bem direto, o int, como ele já próprio diz, ele é int de inteiro. Então, tipo, o int é bom para números inteiros. Quando você acha que você vai ter um número quebrado, que é no caso de uma multiplicação grande ou de uma divisão pequena, e você, não, vai dar um número quebrado ou vai botar uma vírgula, usa a variável float. Float são para números quebrados. Só isso que você tem que saber. Quando você usa float, é para números quebrados. Quando você usa int, no caso, se você fosse fazer int assim, seria para números inteiros. Então, no caso, a primeira variável que eu fiz nesse problema foi a variável salário, porque é a primeira coisa que o nosso problema pede. Segunda variável do problema que eu identifiquei aqui foi o aumento de 25%. Então, no caso, eu vou colocar float aumento. Provavelmente no meu outro, na minha colinha eu posso ter colocado isso também. Aumento, beleza. Já criei as duas variáveis do problema e agora eu vou criar uma terceira variável que vai ser cálculo. Essas variáveis eu estou dando esse nome, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Isso é independente. Tem gente que gosta de colocar duas letras assim, eu acho horrível porque eu me perco. Então eu prefiro ser bem simples e eu coloco dessa maneira. Tem outro caso também que muita gente confunde porque acha que não pode fazer desse jeito que eu estou fazendo, mas pode fazer. É que o Neuci, ele tem a mania de fazer isso aqui. Ele coloca salário, aumento, ali dá uma vírgula, cálculo e fecha. Tem gente que faz isso, eu não gosto disso. Eu gosto de colocar, gosto de deixar explicado certinho uma por uma assim. Vai usar mais memória, mas é que nem o Neuci falou, não vai ser uma coisa tão preocupante que vai travar o seu computador. Então beleza, você declarou as variáveis. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai trabalhar com o printf normal, no caso aqui, e você vai, aqui no caso, eu vou criar um printf pedindo para ele digitar o salário. Então, vamos lá, eu vou dar um /n, que é para pular uma linha, normal, isso é normal que o Neuci faz, acho que vocês também já sabem, mas vamos lá. Digite o seu salário. Eu não vou colocar acento, porque se eu colocar acento vai sair tudo errado na hora de executar o programa. Vou dar 2 pontos aqui e vou dar um espacinho para a pessoa digitar o salário na frente ali. Aí você fecha, dá o ponto e vírgula ali. Aí embaixo você vai usar a função scanf. Função scanf, para que ela serve? Lembra que a gente criou 3 variáveis, não é mesmo? E eu disse que a variável você iria usar para você puxar o que você vai ter no seu problema. Então é simples. Se aqui eu coloquei digite o seu salário, a variável que eu vou colocar para o scanf puxar para essa questão vai ser exatamente o salário. Ou seja, esse salário aqui ele vai ser usado para colocar nessa questão aqui. Então esse é o motivo de eu ter criado a variável salário. Eu estou tentando explicar
bem detalhadamente que eu sou horrível para explicar. Então, tipo, me desculpa se alguém tiver irritado, mas eu tô tentando explicar o mais detalhadamente possível, porque eu sou horrível. Então vamos lá. Como é que você vai fazer a variável salário puxar aí? Você vai digitar o scanf, vai fazer igual o printf, que é o parênteses e aspas dentro. Aí você vai colocar porcentagem f. Porcentagem f por quê? Porque eu estou dizendo que a variável é float. Se fosse variável int aqui, seria porcentagem i. Como é uma variável float, eu estou fazendo porcentagem f. Depois que você colocou f, você pula as aspas e coloca uma vírgula. Aí você vai jogar o e comercial. Para quem não conhece, é o shift 7. Ele vai sair o e comercial. Aí você vai escrever a variável que você decretou lá em cima. Salário. Simples. Printf, digite o seu salário. Scanf, salário. Simples, sem erro. Não tem problema. Aí você vai colocar outro printf. No meu caso aqui eu vou fazer isso. Vou colocar um barra n aqui. Digite o valor de aumento. Digite o valor de aumento. Pode ser. 2 pontos, espaço. Essa é uma mania que eu tenho. É mania tipo... É meio que frescura, mas eu gosto, que é pra ficar bonitinho. Aí aqui embaixo a mesma coisa. Scanf. Você vai abrir. E é a mesma coisa, idêntico lá em cima. Porcentagem f. Pula as aspas. Coloca uma vírgula. Joga o e comercial. E coloca aumento. Certinho. Sem problemas. Sem novidade. Depois que você usou suas variáveis, é a hora de você fazer o processo, a operação. Como que vai funcionar essa operação? No meu caso, eu vou colocar o seguinte: eu posso colocar direto ou eu posso colocar em partes. Como que eu vou fazer para o meu problema calcular uma porcentagem de 25%? Eu posso fazer dessa maneira. Quando você vai trabalhar com porcentagem, é muito simples. Ele tem uma regrinha muito fácil. E às vezes a pessoa acaba se encucando, se embaralhando e não conhece que a regra é tão fácil. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona, para quem não conhece porcentagem. Desculpa. Aqui no caso é 25%. É simples. Você vai pegar o salário que a pessoa vai digitar, vai multiplicar por 25 e vai dividir por 100. Essa é a maneira que você faz para você fazer uma porcentagem. Não no deve, mas em qualquer coisa que você vai fazer, você vai calcular a porcentagem, você pode fazer isso. Você multiplica pela quantidade da porcentagem e divide por 100. É lógico que vai ter porcentagens que são diferentes, mas nesse caso aqui, você vai multiplicar por 25 e vai dividir por 100. É simples. Então, você pode fazer assim: cálculo é igual. Aí, olha só. Abrir um parênteses aqui e eu vou colocar salário vezes, que é o shift 8, no caso, vezes aumento. Mas aí não para por aí. Aí você coloca... Esse daqui, no caso, foi uma coisa que eu acho que talvez eu tenha errado no exercício do Neuci, que eu fiquei atacado, mas não tem problema. Dividido por 100. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma equação que ela faz o que eu acabei de comentar direto. Eu fazia de outra maneira antes. Quando eu estava começando a aprender, eu colocava outra variável, tipo assim, float fim,
ponto e vírgula. Aí eu separava isso daqui. Pode também, isso é válido fazer, mas eu aconselho vocês a aprender a fazer desse jeito, porque mais na frente vai dificultar um pouco e você vai ter que usar dessa maneira a expressão da equação do problema. Então acho melhor vocês usarem assim. Bom, vamos lá. Por que eu fiz isso? Esse parênteses aqui que está dentro vai ser a primeira ação que vai fazer. Ele vai multiplicar o salário que a pessoa digitar vezes o valor do aumento, que no caso a pessoa vai digitar 25% aqui. Eu poderia ter declarado também que o aumento é 25%, só que eu preferi colocar para a pessoa digitar o aumento. Por que eu fiz isso? Porque nesse caso da pessoa digitar o aumento, ela poderia digitar qualquer valor de aumento ali, qualquer porcentagem ali. Então, se a pessoa quisesse digitar 50%, esse problema ele iria calcular 50% também, porque eu estou fazendo um problema universal para qualquer tipo de porcentagem. Então, se liga. Esses parênteses que estão aqui dentro vai ser a primeira operação. Multiplica o salário pelo aumento. Aí tem os parênteses do final, que pode ver que quando eu clico nele, ele já mostra aonde que está dando outro parênteses. No caso, esse é o segundo parênteses. Então, ele vai ser a segunda operação. O que vai ser a segunda operação? O valor que der dessa multiplicação vai ser dividido por 100. Traduzindo, nada mais é do que eu falei. Multiplica por 25, o resultado você pega e divide por 100. Tá claro, não tem como errar. É só você seguir passo a passo que você consegue fazer certinho, direitinho. Aí, feito isso, você vai colocar o último printf. No caso, ele está pedindo para calcular e mostrar o novo salário. Beleza. O seu novo salário será de porcentagem F. Aqui, presta atenção, eu vou colocar um 0.2. 0.2 é porque eu quero que ele pule duas linhas. Aliás, ele vai comer os números que vão ficar depois da vírgula, porém ele vai deixar dois números depois da vírgula. Aqui eu vou colocar o R, como se fosse dinheirinho mesmo, né? Então aqui tá explicado, né? Aqui ele vai deixar dois números depois da vírgula. Então ele vai ficar em formato de reais mesmo, assim, vamos dizer assim. Eu não sei como explicar isso. Depois das aspas aqui, eu vou colocar a última variável, que foi a variável que eu não usei. Lembra? A variável cálculo, que é a última, que ela, como o nome já diz, ela vai servir para isso mesmo. Ela é o cálculo dessa operação. Cálculo. Então, recapitulando, no último printf, você vai colocar o que pediu. O seu novo salário será de porcentagem F. Esse 0.2 é para ficar duas casas depois da vírgula. Aí depois das aspas você coloca uma vírgula e escreve a variável que você fez o cálculo, que no caso vai ser a última mensagem que vai aparecer para a pessoa. Beleza, chique. Aí, para terminar, você vai colocar aqui eu gosto de usar o System Pause, no caso. Aqui, ó, System Pause. Tecnicamente, se não tiver nenhum problema, esse problema está resolvido. Beleza? Então vamos testar. Vamos executar aqui. Ele vai pedir para salvar, né? Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Opa, aqui. Digite o seu salário. Vou fazer bem facinho para entender. 1000.
ali pede para mim, digite o valor do aumento. Eu vou colocar o 25. Aqui, entendi. Aqui ele está falando que o meu aumento será de 250. Beleza, maravilha que deu esse erro. Por que é maravilha? Porque isso é mal de quem programa. Às vezes esquece umas coisas meio óbvias assim. Ele está dando um aumento de 250, ou seja, ele está dizendo que o aumento vai ser de 250. Beleza, o nosso cálculo deu certo. Então, faltou um detalhe. Eu vou criar outra variável, porque deu esse problema, e vou colocar final. No caso, agora, vai ficar assim. Final é igual. Ele deu que o meu aumento é de 250. Como é que eu vou fazer para ele dar o valor total? É muito simples. Eu vou colocar cálculo mais salário. Aí, aqui eu vou mudar a variável, porque eu não quero que mostre o cálculo mais. Eu quero que mostre o final. Simples. Eu acho que é até legal dar um erro assim logo assim no programa, porque é interessante que qualquer pessoa erra. Às vezes uma coisinha de nada assim, você não percebe, você acaba errando. Então, o que eu fiz aqui? Vou explicar bem certinho. Aqui eu coloquei a variável final. No caso, eu criei outra variável e coloquei cálculo, que no caso é esse resultado aqui. Cálculo, traduzindo, é aqueles 250, ok? Mais o salário. Ou seja, a pessoa ela vai digitar 1000, né? No caso, ela vai digitar 1000. O salário que entrar lá, ele vai somar com o valor que dá aqui. Ou seja, a porcentagem que a pessoa colocar e der aqui, ele simplesmente só vai somar com o salário. E isso nada mais é que o aumento que ele vai ter no salário dele. Vamos ver se deu certo. Digite o seu salário. R$1.000. Digite o valor de aumento. 25%. Tá vendo? O seu salário será de 1.250. Deixa eu colocar só um barra N aqui, que fica feio aquele negócio aparecendo ali. 1.025. Aqui, ó. Seu salário será de 1.250. Então, é uma coisa bem simples. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que eu não coloquei declarado que o aumento é 25. Porque ele virou um problema universal agora. Olha só, se liga. Eu tenho, vamos dizer assim, 1000. E digamos que eu coloque 70%. Seu salário será de 1.700. Por isso que eu coloquei sem dizer que é 25% o aumento, porque ele usa para qualquer porcentagem, 100%, 120%, 1%. Então ele fica um problema universal, a não ser que seja exigência do professor. Aí você pode dizer, não, o aumento é igual. Aí você pode fazer tipo, melhor não colocar, senão vou confundir vocês. Faz assim, faz no universal. Se tiver com dúvida, pergunta pro professor. Professor, tem que ser 25% mesmo? Eu posso fazer um que entre tudo que possa ser outras porcentagens? Eu acho que ele vai preferir que você faça desse jeito, porque fazendo desse jeito não tem erro. Você pode colocar outras porcentagens tranquilo, numa boa, certinho, beleza? Então, pro exercício de porcentagem, eu acho que ficou bem explicado. Acho que dá para entender. Acho que dá para você pegar o jeito aqui
de entender como é que funciona e tudo mais. Eu espero que eu tenha tirado aí a dúvida de quem tem dúvida com porcentagem no caso. Quando eu peguei esse exercício a primeira vez, eu passei muito cagaço. Tipo, eu e o Rodolfo, a gente quebrou a cabeça assim para fazer os exercícios, mas graças à nossa vontade a gente conseguiu fazer depois de muito suor e muita dor de cabeça. Mas então, espero que vocês tenham entendido como é que faz esse exercício, né? E para alguém que tivesse alguma outra dúvida sobre alguma coisa aqui, a variável, sobre esse comando float, espero que tenha conseguido passar para vocês e tenha tirado essa dúvida de vocês, beleza? Talvez eu faça alguma outra videoaula explicando algum outro exercício que possa ser um pouco mais difícil. No caso, eu acho que eu vou fazer para experimentar, para ver se dá algum resultado, se vocês conseguem melhorar com isso. Beleza?